A gente resolve sem você, disseram. E eu deixei. Eu estava na cozinha quando ouvi. Não foi um sussurro. Não foi uma conversa baixa que escapou por descuido. Foi uma frase dita com naturalidade, com a leveza de quem fala sobre o tempo ou sobre o almoço de domingo. Uma frase que minha filha jogou no ar sem pensar, ou talvez pensando demais, enquanto organizava os pratos na mesa da sala. Mãe não precisa saber disso agora. A gente resolve sem você. Fiquei parada, a colher de pau na mão, o feijão borbulhando no fogo, o cheiro de alho dourado preenchendo a cozinha que eu tinha limpado naquela manhã. E aquela frase, pousando em mim como se fosse normal, como se eu fosse uma criança que precisava ser poupada, ou pior, como se eu simplesmente não existisse. Ninguém olhou para a cozinha. Ninguém percebeu que eu tinha ouvido, e foi aí que eu entendi, com uma clareza que doeu mais do que qualquer briga poderia doer, que aquilo não era novidade. Era apenas a primeira vez que eu tinha escutado em voz alta o que já estava acontecendo há muito tempo dentro da minha própria família. Eu tinha me tornado alguém que a gente resolve sem. Naquele momento, ainda não sabia o que ia fazer com isso. Ainda não sabia que aquela tarde de sábado, com cheiro de feijão e frase jogada no ar, seria o começo de uma mudança que nenhum deles esperava. Especialmente porque não veio com grito, não veio com choro, veio com silêncio. E o meu silêncio, aprendi tarde demais, pode ser muito mais poderoso do que qualquer palavra que eu já tenha dito. Mas deixa eu te contar como eu cheguei até ali. Porque essa história não começou naquele sábado. Começou muito antes. Começou quando eu ainda achava que me apagar era a mesma coisa que amar. Meu nome é Conceição. Tenho 58 anos. Nasci em Governador Valadares, filha de uma costureira e de um homem que trabalhou a vida toda numa olaria e nunca reclamou. Aprendi cedo que dignidade não se pede, se constrói. Tijolo por tijolo, como meu pai dizia, olhando para as mãos calejadas dele depois de um dia de trabalho. Vim para Belo Horizonte com 22 anos, uma mala pequena, e a certeza de que ia dar certo. Trabalhei de doméstica, de auxiliar de limpeza, de atendente de lanchonete. Fiz curso de corte e costura à noite, porque minha mãe me ensinou que mulher que sabe fazer as próprias roupas nunca fica sem saída. Casei com Antônio aos 26. Tivemos 2 filhos, Renata e Cláudio. E por muitos anos a vida foi dura, mas foi digna. Antônio era bom homem, trabalhador, quieto, fiel. Morreu de infarto aos 52 anos, numa manhã de março, antes mesmo de tomar o café que eu estava preparando. Fui eu quem chamou o SAMU. Fui eu quem ficou na porta do hospital, esperando uma notícia que, no fundo, eu já sabia. E fui eu quem voltou para casa depois, entrei na cozinha, lavei a xícara dele que ainda estava na pia, e sentei no chão e chorei até não ter mais nada para chorar. Os filhos estavam lá naquele dia. Renata com 30 anos, Cláudio com 28. Choraram comigo, me abraçaram, disseram que eu não estava sozinha. Por algum tempo não fiquei. Mas o tempo foi passando como passa sempre, e cada um voltou para a própria vida. Renata casou com o Fábio, um homem de contagem que eu nunca entendi muito bem, mas que minha filha escolheu e eu respeitei. Cláudio foi morar em São Paulo por causa de um emprego, depois voltou, depois foi de novo, e hoje está em Uberlândia com a Karina e 2 crianças que eu mal conheço. E eu fiquei em Belo Horizonte, na mesma casa, com a mesma cozinha, com as mesmas mãos que sempre fizeram tudo. Continuei costurando. Tenho clientes antigas que me seguem há 20 anos. Faço ajuste de roupa, vestido de festa, roupa de criança. Não fico rica, mas não passo necessidade. Pago minhas contas, guardo um pouco todo mês. Tenho minha geladeira cheia e minha consciência limpa. Sempre fui assim. Sempre me virei. Mas o que eu não percebi por muito tempo foi que me virar sozinha tinha se tornado uma expectativa. Não um mérito, uma obrigação invisível que a minha família tinha decidido, sem me consultar, que era o meu papel permanente. Os sinais foram chegando devagar, como chega a umidade antes da chuva.
Você sente, mas não sabe nomear. O primeiro foi numa festa de aniversário da Renata. Ela fez 40 anos. Fez uma festa bonita, numa chácara que o Fábio alugou, com muita gente, comida farta, música. Eu ajudei a organizar. Passei a semana antes fazendo docinhos, brigadeiro, beijinho, cajuzinho. Levei 3 bandejas cheias, embrulhadas com aquele papel celofane que ela gosta, com laço dourado. Na hora de montar a mesa, a Renata foi colocando tudo com a sogra dela, a dona Marlene, uma mulher de contagem que fala alto e ri mais alto ainda. Elas conversavam, decidiam onde cada coisa ficava, trocavam ideias sobre a decoração. Eu fui chegando perto para ajudar. E a Renata disse, sem mal, sem raiva, só com aquela naturalidade que dói mais do que a raiva: Mãe, pode ficar tranquila, a gente dá conta. Fiquei tranquila. Sentei numa cadeira de plástico perto da piscina e fiquei olhando. Vi minha filha e a sogra dela montarem a mesa que eu tinha ajudado a abastecer. Vi as pessoas chegarem, cumprimentarem, experimentarem os docinhos que eu fiz sem saber que eu tinha feito. Ninguém perguntou quem tinha feito. Eu não falei. Fui para casa às 10 da noite com as bandejas vazias e um aperto que não soube o que era naquela época. Só soube depois. O segundo sinal foi quando Cláudio veio para Belo Horizonte no mês de julho, de passagem, para resolver umas coisas do apartamento que ele ainda mantinha aqui. Ficou 3 dias. Eu cozinhei todo dia. Fiz o frango assado que ele sempre pediu desde menino. Fiz o macarrão com molho de carne, que era a receita da minha mãe. Fiz bolo de fubá para o café da manhã. Ele comeu, agradeceu rápido, ficou no telefone a maior parte do tempo. No segundo dia eu perguntei se ele queria ir comigo ao mercado, só para dar uma volta, conversar um pouco. Ele disse que estava ocupado, que tinha umas ligações para fazer. No terceiro dia, ele saiu cedo e voltou à noite, já para pegar a mala e ir para o aeroporto. Na despedida, ele me abraçou. Disse que tinha sido ótimo, que a comida estava deliciosa como sempre, e foi embora. Fiquei na porta vendo o carro dele sumir na rua. E pensei, 3 dias. Meu filho ficou 3 dias na minha casa e eu mal soube o que estava acontecendo na vida dele. Mas me convenci de que era assim mesmo, que a vida é corrida, que eles têm as próprias vidas, que eu precisava entender. Fui entendendo, fui me calando, fui ocupando cada vez menos espaço. E quanto menos espaço eu ocupava, menos as pessoas lembravam de me perguntar se eu queria mais. A Renata morava a 20 minutos de mim. A gente se via aos domingos, quando ela aparecia com o Fábio, e às vezes com a sogra. O almoço era sempre na minha casa. Sempre fui eu que cozinhei. Sempre fui eu que limpei antes e depois. Nunca me pediram para fazer isso. Também nunca me perguntaram se eu queria fazer diferente. Eu fazia porque gostava. Fazia porque era a minha forma de amar. Fazia porque acreditava que aquilo era o que segurava a família unida. Mas fui percebendo aos poucos que o almoço de domingo estava se tornando um serviço. Que eles chegavam, comiam, ficavam um pouco e iam embora. Que as conversas tinham ficado rasas. Que quando eu tentava contar alguma coisa, minha filha olhava para o celular. Que quando eu pedia uma opinião sobre algo que estava me preocupando, a resposta vinha rápida, genérica, e mudava de assunto logo depois. Certa vez, eu estava com uma dor no joelho que tinha me preocupado. Fui ao médico, fiz exame. Graças a Deus não era nada grave. Mas na época eu estava com medo. Tentei conversar com a Renata sobre isso. Ela ouviu por uns 2 minutos, disse: Mãe, mas você foi ao médico, ele disse que não é sério, então tá resolvido. E voltou a olhar para o telefone. Tá resolvido. Como se o medo não existisse. Como se o que me assustava não merecesse mais 2 minutos. Engoli. Continuei. Fui perdendo-se o costume de contar as coisas. E quando você para de contar, as pessoas param de perguntar. E quando as pessoas param de perguntar, você começa a ficar invisível. Devagar, sem barulho, sem que ninguém perceba, sem que ninguém decida. Acontece assim, escorrega. O que eu não sabia era até onde ia escorregar. Foi em setembro que aconteceu a reunião. Reunião
Eles chamaram de reunião de família. Eu só soube porque a Renata me mandou mensagem na sexta dizendo: "Mãe, a gente vai se encontrar no domingo. Pode ser aí na sua casa mesmo?" E eu disse que sim, claro. Sempre dizia que sim. Cheguei a pensar que era aniversário de alguém que eu tivesse esquecido. Vasculhei a memória, não encontrei nada. Fiz um almoço caprichado assim mesmo. Arroz, feijão, frango ensopado, farofa, salada. Fiz bolo de cenoura porque a Renata gosta. Eles chegaram. Renata, Fábio e, para minha surpresa, Cláudio, que tinha feito questão de vir de Uberlândia. Sem a Karina, sem as crianças, só ele. Senti um peso diferente no ar desde o começo. Cláudio estava sério. Fábio estava quieto, o que não era comum. A Renata estava agitada, organizando as coisas, falando mais do que o normal. Almoçamos, conversa de superfície. Clima, futebol, trabalho em geral. Depois do almoço, enquanto eu levantava para pegar a sobremesa, ouvi a Renata dizer baixo para o Cláudio: "Você vai falar ou eu falo?" E o Cláudio respondeu: "A gente fala junto." Voltei com o bolo, servi, sentei. Renata olhou para mim com aquele jeito de quem ensaiou o que vai dizer. "Mãe, a gente queria conversar sobre a casa da vovó." A casa da vovó. A casa da minha mãe, que faleceu há 4 anos, que ficou sem inventário porque minha irmã Dolores e eu nunca conseguimos entrar em acordo. Uma situação que eu carregava com peso há muito tempo, que me tirava o sono às vezes, que eu ainda não tinha conseguido resolver. "O Fábio tem um advogado", a Renata continuou, "que pode ajudar com o inventário. A gente já conversou com ele, já explicou a situação, e ele acha que dá para resolver num prazo razoável." Eu olhei para eles, para o Fábio, que assentiu com a cabeça, para o Cláudio, que estava com as mãos cruzadas em cima da mesa. "Vocês já conversaram com o advogado?" perguntei. "Já", disse Renata. "A gente achou melhor já entender o que era possível antes de te preocupar com detalhes." Antes de me preocupar com detalhes. Era a minha mãe, era a casa onde eu cresci. Era uma situação que envolvia a minha irmã, a minha família, a minha história. E eles tinham ido conversar com um advogado, tomar decisões preliminares, definir caminhos, antes de me dizer uma palavra, antes de me preocupar com detalhes. Fiquei quieta, sorri levemente. Disse que ia pensar. Servi mais bolo. Mudei de assunto. Mas por dentro, alguma coisa tinha quebrado. Não com barulho, com aquele estalo quieto de quando uma coisa muito antiga finalmente cede. Naquele dia, eu ainda não fazia ideia do quanto aquela quebra silenciosa ia mudar tudo entre nós. Fui dormir naquela noite com o peso de uma pergunta que eu nunca tinha me feito com seriedade. Quando foi que eu deixei de ser consultada? Não sobre o inventário só, sobre tudo. Sobre qualquer coisa que dissesse respeito à minha própria vida, à minha família, à minha história. Quando foi que eu passei de mãe para coadjuvante, de pessoa para paisagem? Fui repassando os anos, os almoços de domingo que eu fazia, e ninguém perguntava se eu queria fazer. As festas onde eu ajudava, e ninguém me incluía nas decisões. Os problemas de saúde que eu mencionava, e ninguém aprofundava. As conversas que eu tentava ter e que murchavam antes de começar. E a frase. Aquela frase que eu tinha ouvido semanas antes, que tinha ficado parada no meu peito como espinho. "A gente resolve sem você. Resolve sem mim. Eu tinha passado a vida toda resolvendo com eles. Resolvendo para eles. Resolvendo por eles. E agora eles resolviam sem mim e ainda achavam que estavam me poupando. Me poupando de quê? De ser respeitada, de ser incluída, de existir dentro da minha própria família?" Fiquei acordada até tarde. Olhei para o teto, ouvi o barulho da rua lá fora e tomei uma decisão que não foi planejada, que não foi ensaiada, que veio de um lugar muito fundo e muito honesto dentro de mim. Se eles conseguiam resolver sem mim, então eu ia deixar. Não com raiva, não com vingança, com uma serenidade que me surpreendeu quando percebi que estava sentindo ela.
eu ia deixar e ia ver o que acontecia quando a mulher, que sempre estava lá, decidia, finalmente, cuidar dela mesma. Na segunda-feira seguinte, não liguei para ninguém. Na terça, a Renata mandou mensagem perguntando se eu tinha pensado no advogado. Respondi que estava pensando. Ela perguntou quando eu teria uma resposta. Eu disse que quando estivesse pronta. Ela não respondeu mais naquele dia. Na quarta, liguei para minha amiga Neuza, que trabalhou comigo por anos numa confecção e que é uma das pessoas mais sensatas que eu conheço. Neuza tem 61 anos, mora sozinha desde que os filhos cresceram e aprendeu antes de mim o que eu estava descobrindo. A gente tomou café na casa dela por 2 horas. Eu contei tudo. Ela ouviu sem me interromper. Quando eu terminei, ela ficou um momento em silêncio e disse: Conceição, você passou a vida toda sendo o chão da casa. Chão não reclama. Chão não some. Chão é dado como certo. Mas você não é chão. Você é gente. Chorei. Não muito. Só o suficiente para soltar alguma coisa que estava apertada há muito tempo. Na quinta, liguei para o meu médico e marquei aqueles exames que eu vinha adiando fazia 6 meses, porque sempre tinha uma roupa para entregar, um almoço para fazer, uma coisa da família que vinha antes de mim. Marquei para a semana seguinte. Coloquei na agenda com caneta, não com lápis. Na sexta, fui ao mercado. Comprei ingredientes para fazer um prato que eu tinha vontade fazia anos e nunca tinha feito, porque Antônio não gostava. E depois porque os filhos tinham preferência por outras coisas. Fiz para mim. Comi sozinha, no meu ritmo, com a televisão no canal que eu quis, num horário que eu escolhi. Foi uma das refeições mais silenciosas e mais inteiras que eu me lembro. No domingo, não fiz almoço. Pela primeira vez em mais de 20 anos, num domingo, eu não fiz almoço. A Renata ligou às 11 da manhã. Eu estava no quintal cuidando das plantas, com o sol na nuca e terra nas mãos. Atendi. Mãe, que horas a gente pode passar aí? Fiz uma pausa. Não para ser dramática, para ter certeza do que eu ia dizer. Hoje não vai ter almoço aqui, filha. Estou com outras coisas para fazer. Silêncio do outro lado. Outras coisas tipo o quê? Coisas minhas. Estou no quintal, depois vou sair. Outro silêncio. Mas é domingo. Eu sei que é domingo, por isso estou aproveitando. Ela ficou sem saber o que falar por um momento. Depois disse, com uma estranheza que eu senti até pelo telefone: Tá bom, mãe? Qualquer coisa me fala. Qualquer coisa me fala? Como se eu precisasse de permissão para ter um domingo só meu. Desliguei. Continuei no quintal. O sol continuava bom. A terra continuava cheirando a coisa viva. Não me arrependi nem um pouco. Nas semanas que se seguiram, foi fazendo ajustes que pareciam pequenos, mas que mudaram o eixo de tudo. Parei de mandar mensagem primeiro, não por birra, porque percebi que durante anos eu era sempre a que iniciava. Sempre eu que perguntava como estava, que mandava boa tarde, que lembrava de data de consulta de neto, que perguntava se precisava de alguma coisa. Era uma corrente de atenção que só fluía numa direção. E eu nunca tinha reparado porque estava ocupada demais alimentando ela. Quando parei, ficou visível. O silêncio falou mais do que qualquer briga poderia ter falado. Cláudio levou 2 semanas para me ligar. Quando ligou, estava com pressa, disse que estava ligando só para saber como eu estava. Conversa de 5 minutos. Mas foi ele que ligou. Foi ele que perguntou. Comecei a aceitar convites que antes eu recusava, porque tinha almoço para fazer ou compromisso de família. A Neuza me chamou para uma caminhada de manhã cedo no parque. Fui. Depois voltei outras vezes, começamos a ir toda terça e quinta. Conheci a Edileuza, amiga da Neuza, que também caminhava naquele horário. Uma mulher de 63 anos que tinha aposentado de enfermeira e que sabia contar causos de um jeito que eu ficava com a barriga doendo de rir. Minha semana foi ganhando cor. Não cor dramática, de revolução. Cor de coisa viva que estava sendo regada de novo depois de seca. Voltei a ler. Sempre gostei de ler, mas fazia anos que os livros ficavam na estante sem que eu chegasse até eles. Peguei um que a Neuza tinha me dado de presente no meu aniversário
e ficara lá parado. Li numa semana. Pedi outro emprestado. Li em 10 dias. Fui ao cinema sozinha uma tarde de quarta. Nunca tinha feito isso na vida. Sempre achei que cinema era programa de acompanhado. Mas sentei naquela poltrona com minha pipoca no escuro e me deixei levar pela história da tela por 2 horas. Saí de lá com aquela leveza estranha de quem fez algo novo. Fui vivendo, e quanto mais eu vivia, mais ficava claro o quanto eu tinha deixado de viver por muito tempo. A Renata apareceu uma tarde, sem avisar, numa quarta-feira. Eu estava terminando uma saia que tinha prometido entregar para uma cliente. Abri a porta, ela entrou, ficou me observando por um momento enquanto eu costurava. Depois disse: "Mãe, você está bem?" "Estou bem", respondi sem tirar os olhos da costura. "Você está diferente." Olhei para ela. "Diferente como?" Ela franziu o senho procurando as palavras. "Sei lá, mais distante." Pus a saia de lado. Cruzei as mãos. Olhei para minha filha, que tinha os olhos da minha mãe e o jeito inquieto do pai dela. "Renata, eu não estou distante. Estou aqui, na minha casa, fazendo o meu trabalho. Estou bem. Estou tranquila." "Mas você não estava atendendo as mensagens com a mesma rapidez?" "Estava atendendo quando podia." Ela ficou me olhando como se eu fosse um problema que ela não sabia como resolver. E essa imagem, minha própria filha me olhando assim, foi uma das coisas mais reveladoras daqueles meses, porque ficou claro que para ela eu era resolvível, que eu tinha um comportamento esperado, e quando eu saía desse comportamento, era uma anomalia. "Mãe", ela disse com um tom mais suave, "se você está magoada com alguma coisa, fala. A gente pode conversar." "Não estou magoada, filha. Estou bem. Só estou vivendo a minha vida." Ela não soube o que fazer com isso. Ficou mais uns 20 minutos. Tomou um café. Foi embora. Eu voltei para a costura. Mas alguma coisa tinha mudado nela também. Eu podia sentir. Outubro chegou com um tempo mais aberto e com uma notícia que pegou minha família de surpresa. Eu tinha recebido uma encomenda grande. Uma boutique pequena de um bairro nobre da cidade queria que eu fizesse uma coleção de peças sob medida para uma cliente especial. Eram 12 vestidos, trabalho delicado, prazos apertados, mas pagamento muito bom. Melhor do que eu costumava receber por um mês inteiro de trabalho avulso. Aceitei. Trabalhei firme, mas com prazer, porque era o tipo de trabalho que me desafia e que me lembra por que escolhi essa profissão. Quando a Renata soube, ficou surpresa. "Mãe, 12 vestidos? Você vai dar conta?" "Vou dar conta", disse. "Já comecei." "Mas você não está com muito trabalho assim faz tempo." É verdade, mas surgiu a oportunidade e eu aceitei. Ela ficou com aquela cara de quem não esperava que a mãe tivesse uma vida própria, com surpresas e oportunidades. Como se eu fosse um objeto fixo, e objetos fixos não recebem encomendas grandes e não tomam decisões novas. Entrei no trabalho de cabeça. Passei semanas entre tecidos, fios, moldes. A Neuza e a Edileuza às vezes chegavam e ficavam me fazendo companhia enquanto eu costurava, tomávamos café, elas contavam coisas da vida delas, eu contava da minha. Era uma leveza que eu não sabia que estava com falta. Terminei os vestidos dentro do prazo. A boutique gostou. A cliente ficou satisfeita. E o dinheiro que entrou me permitiu fazer algo que eu sonhava fazia muito tempo, mas sempre adiava, porque parecia egoísmo. Comprei uma passagem de ônibus para Governador Valadares. Fui visitar o lugar onde cresci. Fui ver as ruas que não via fazia mais de 10 anos. Fui até o cemitério visitar minha mãe e meu pai. Fiquei 4 dias. Fiquei em casa de uma prima que sempre me recebeu bem. Caminhei por lugares que guardavam a menina que eu era antes de ser mãe, antes de ser esposa, antes de ser a mulher que resolve tudo para todo mundo. Voltei diferente, mais inteira, como se tivesse buscado uma parte de mim que tinha ficado para trás sem que eu percebesse. Foi em novembro que a Renata me ligou séria.
Atendi a ligação numa tarde, sentada na varanda tomando chá. A voz dela estava diferente, não agitada, ponderada. Mãe, posso ir aí hoje à noite? Quero conversar com você. Pode, disse. Ela chegou às 7, sozinha, sem o Fábio. Sentou na minha sala, olhou em volta como se estivesse vendo a casa de um jeito novo. Eu servi chá, sentei do lado dela. Ela ficou um tempo sem começar. Depois disse: Mãe, eu preciso te pedir desculpa. Esperei. Eu percebi nesses últimos meses que a gente tem te tratado de um jeito que não é certo. A história do advogado. A gente não deveria ter feito isso sem te consultar primeiro. Aquela era uma decisão sua. A casa da vovó é sua história, não a nossa. E a gente foi lá e tomou decisões por você como se você fosse incapaz. Fiquei em silêncio. E não foi só isso, ela continuou. Foi o costume de resolver as coisas sem te incluir, de achar que poupar trabalho era a mesma coisa que te respeitar. Mas não é. E eu demorei para entender isso. Olhei para minha filha, para a mulher que ela tinha se tornado. Lembrei dela bebê, da primeira vez que ela segurou meu dedo com a mãozinha pequena, da primeira vez que ela chamou mamãe. De onde veio isso? Perguntei com cuidado. Ela piscou. Da sua ausência, mãe. De você ter parado de estar em todos os lugares onde sempre estava. Primeiro achei que era mágoa sua. Depois achei que estava passando. Depois o Fábio me falou uma coisa que me bateu fundo. Ele disse que você não estava magoada. Você estava se tornando você mesma. E que talvez a gente nunca tivesse deixado você ser você mesma por muito tempo. O Fábio. Aquele homem quieto que eu nunca entendi muito bem, que me surpreendeu. Senti um aperto no peito, não de dor, de reconhecimento. Renata, disse devagar, eu te amo, sempre vou amar. Você é minha filha e isso não muda. Mas eu não posso mais ser a mulher que vocês resolvem sem, que vocês poupam das decisões como se eu fosse frágil, que aparece para cozinhar, limpar e sumir. Eu tenho vida, tenho vontades, tenho coisas para contar e quero que vocês estejam interessados nisso, não como favor, mas porque sou alguém que importa. Ela assentiu, os olhos brilhando. Você importa, mãe? Eu sei, mas eu precisei me lembrar disso antes de poder te dizer. Ficamos um tempo em silêncio, um silêncio diferente dos outros, cheio, não vazio. Depois ela perguntou se eu queria tomar mais chá. Eu disse que queria. E ela foi até a cozinha, ela mesma, sem eu precisar levantar, e fez o chá. Pequeno, mas enorme. Cláudio levou mais tempo. Homens costumam levar mais tempo, não por maldade, por um jeito de funcionar que os ensina desde cedo que sentimento é coisa que se guarda, que se resolve, que não se expõe. Meu filho aprendeu isso com o pai, que era bom homem, mas que nunca foi de falar muito sobre o que sentia. E eu deixei, porque achei que era feitio dele e não minha conta mudar. Errei nisso. Em dezembro, o Cláudio veio para o Natal. Karina não pôde vir, estava com a família dela em Uberlândia. Ele veio com as duas crianças, o Miguel e a Isabela. 7 e 5 anos. Crianças que eu mal conhecia por causa da distância e do costume de resolver sem mim que a família toda tinha adquirido. Recebi os netos na porta e senti aquela coisa estranha de amar alguém que você ainda está conhecendo. Eles entraram tímidos, depois foram se soltando como criança faz. A Isabela ficou curiosa com as minhas plantas do quintal. O Miguel descobriu uma caixa de botões que eu guardo faz décadas e passou uma hora organizando por cor. Cláudio foi chegando devagar para perto de mim durante aquele dia. No começo ficou no celular, no automático de sempre. Mas as crianças o chamavam, me chamavam, e fomos todos juntos de um jeito que não havia acontecido em muito tempo. Depois do jantar, com as crianças dormindo no meu quarto, Cláudio e eu ficamos na sala. A televisão no volume baixo. Ele olhou para as mãos, igual sempre fazia quando estava com alguma coisa difícil de dizer. Mãe, eu soube que a Renata conversou com você. Soube. Eu deveria ter vindo antes.
Devia. Ele engoliu. Eu sei que fui ausente. Sei que quando vim aqui naquele julho, fiquei fechado no meu mundo. Sei que não pergunto de você do jeito que deveria. Sei que a gente foi lá e meteu o nariz no negócio do inventário sem te consultar como se você fosse... Ele parou. Como se você precisasse de tutores. Esperei. Você nunca precisou de tutores, mãe. Você é a pessoa mais capaz que eu conheço. Você criou a gente praticamente sozinha depois que papai morreu. Manteve a casa. Manteve a gente na escola. Manteve tudo funcionando. E a gente chegou na fase adulta e esqueceu disso. Ficou tão acostumado que você dava conta que esqueceu de perguntar se você queria dar conta. Olhei para o meu filho, para o homem que ele era, que tinha as mãos do avô e os olhos do pai. Cláudio, eu não preciso de tutores, mas preciso de filho. Preciso que você me ligue não só quando tem problema, mas quando está bem, quando está com saudade, quando quer contar uma coisa. Preciso conhecer os seus filhos de verdade, não de visita de vez em quando. Preciso que você me inclua na sua vida. Não só me acione quando precisa de alguma coisa. Ele assentiu, com aquela seriedade silenciosa que é a forma como os homens da minha família choram sem chorar. Eu vou tentar, mãe, de verdade. Não tenta, faz. Ele deu um sorriso pequeno. Tá bom, faço. As coisas não mudaram da noite para o dia. Seria bonito se mudassem, mas eu não tinha mais ilusões de que família funciona como virada de chave. Houve recaídas, houve domingos em que a Renata esqueceu de me ligar. Houve semanas em que o Cláudio sumiu de novo no próprio mundo. Houve momentos em que a velha dinâmica tentou voltar, macia e familiar como um hábito antigo. Mas eu não deixei. Quando a Renata ia muito tempo sem dar notícia, eu não mandava mensagem atrás. Esperava. E quando ela ligava, eu dizia com calma, mas com clareza: você sumiu uma semana. Isso me importa. Quero saber da sua vida, mas preciso que você também queira me dar notícia. Ela ouvia. Às vezes ficava desconfortável, mas ouvia. Quando o Cláudio ligava com pressa, com aquela conversa de 5 minutos que era mais checagem do que presença, eu dizia: você tem 5 minutos ou tem mais? Se ele tinha mais, eu ficava. Se não tinha, eu dizia que ligava depois quando ele tivesse tempo de verdade. Aprendi que impor limite não é afastar, é ensinar. O inventário foi resolvido, finalmente, com a minha participação. Sentei com o advogado que o Fábio indicou. Fiz minhas próprias perguntas, tomei minhas próprias decisões. Cheguei em acordo com minha irmã Dolores, depois de uma conversa longa e difícil que precisava ter acontecido fazia muito tempo. A casa da minha mãe foi avaliada, partilhada, e cada uma ficou com a parte que era de direito. Usei minha parte para reformar a minha casa. Troquei o banheiro que estava precisando, pintei as paredes de uma cor que eu sempre quis e que Antônio achava que era forte demais. Botei um piso novo na cozinha. Fiz a minha casa mais minha. Hoje é um sábado de maio. Estou na varanda do meu quintal, as plantas em volta. O sol da manhã ainda suave antes de pegar força. A Edileuza vai passar mais tarde para a gente ir à feira. A Neuza vai junto. A gente tem costume de ir à feira no último sábado do mês. Comprar coisas boas. Tomar café num boteco que tem pão de queijo recém-saído. Amanhã a Renata vem almoçar. Ela avisou na quarta. Perguntou se eu queria que ela trouxesse alguma coisa. Eu disse que sim. Pedi que trouxesse uma sobremesa, porque eu não estava com disposição de fazer sobremesa além do almoço. Ela disse que ia trazer. Vai trazer. O Cláudio liga agora toda semana. Às vezes 2 vezes. Não sempre com assunto grande. Às vezes só para contar que o Miguel ganhou um torneio de xadrez na escola, que a Isabela perdeu o primeiro dente, que teve uma promoção no trabalho que ele está feliz. Coisas pequenas, mas são as coisas pequenas que fazem uma família ser família de verdade. Na semana passada, ele ligou numa terça à noite só para perguntar como eu estava. Sem motivo, sem necessidade, só porque quis. Fiquei no telefone com ele por 40 minutos. Contei do serviço, das amigas, da reforma da casa, de um livro que estava lendo.
Ele contou de Uberlândia, dos filhos, de uma viagem que está planejando. A conversa foi e voltou como conversa de gente que tem interesse genuíno uma na outra. Quando desliguei, fiquei sentada um tempo em silêncio. Aquilo que eu queria. Aquilo que eu tinha deixado de acreditar que era possível. Não precisava de muito. Precisava de presença real, de ser vista, de importar não porque sou útil, mas porque sou eu. 58 anos. Aprendi tarde o que deveria ter aprendido mais cedo. Que amor que não inclui respeito não é amor. Que presença que não escuta não é presença. Que ser mãe não é desaparecer. E que a mulher que decide se tornar visível, depois de anos invisível, assusta, incomoda. Desorganiza tudo que estava arrumado em cima dela, mas que é exatamente isso que precisa acontecer. Porque quando eu parei de resolver tudo para todo mundo e comecei a viver para mim, duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. Eu me encontrei e eles me encontraram também. De verdade. Não como serviço, como pessoa. A gente resolve sem você, disseram. E eu deixei. Deixei eles resolverem. Deixei o silêncio falar. Deixei minha ausência dizer o que minhas palavras nunca conseguiram. E quando eles perceberam o que estavam perdendo, eu não corri de volta para o lugar de sempre. Esperei que eles viessem até o lugar onde eu tinha decidido estar. Um lugar de dignidade, de respeito, de presença que não implora. Não voltei a ser a mulher invisível. Não voltei a cozinhar para ser amada, a me calar para ser aceita, a me apagar para não dar trabalho. Voltei a ser Conceição, 58 anos, costureira, amiga, mãe, avó. Uma mulher que levou tempo para aprender que ocupar espaço não é egoísmo. É o mínimo que a gente deve a si mesma. Se essa história tocou alguma coisa em você, compartilha com alguém que precise ouvir. E se você também já sentiu que era resolvida sem ser consultada, conta nos comentários. Você não está sozinha. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias.